Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão da catequese paroquial, nosso quinto encontro, Gênesis 1, do versículo 20 a 25, antes de podermos tratar no versículo 26 da criação do homem. Nós queremos lembrar que esse aqui é um texto de reflexão para os nossos catequistas e para as nossas catequistas, para que possamos meditar e aprofundar esse livro da criação do Gênesis, capítulo 1, 2, 3 e 4. Depois nós vamos seguindo. Então eu peço às pessoas primeiro que façam a leitura dos textos, coloque algum comentário sobre aquilo que você leu. Depois de meditar um pouco aquilo que você leu, você possa ouvir o vídeo. O livro do Gênesis, ele continua as tríades. No quinto dia, Gênesis 1, 21, Deus criou os grandes animais marinhos, seres viventes que rastejam, as aves. No sexto dia, de Gênesis 24, os animais domésticos, répteis e animais selváticos. Cada realidade criada é ternária, em três da criação. Elohim está ordenando as forças dúplices do caos. Vemos que o quarto dia corresponde ao primeiro dia. A luz já havia sido criada. Os luminares o luminar maior, o luminar menor e as estrelas servem para dividir o dia da noite. Há uma separação. No primeiro dia da criação distingue a luz das trevas. Deus chama então a luz dia, as trevas noite. Deus, ao criar a luz, coloca as trevas que cobriam o abismo no lugar. Ordena, colocando ordem. Ele não destrói as trevas, como na literatura do Pânteon e da cosmologia babilônica, há uma luta contra as trevas e a destruição das trevas. Já os luminares, o maior e o menor, eles servem para dividir o dia e a noite. Então eles estão a serviço do dia e da noite, mas também como sinais e tempos designados para a passagem do tempo. A criação, então, é uma separação. Deus coloca a ordem. Assim, o quarto dia se refere ao primeiro dia. Gênesis, do capítulo 1, do versículo 3 a 5. Agora vemos o quinto dia, o aparecimento dos seres vivos. A origem dos seres são as águas, cheias de seres vivos, seres viventes, almas viventes. Então, seres vivos são aqueles possuidores de alma, são seres que têm vida. Existem seres sem vidas e seres que têm vida. São seres animados, com alma. Então, o aparecimento dos seres vivos, seres com alma. A origem dos seres são as águas, cheias de seres vivos, seres viventes, almas viventes, e os céus. E nos céus voam os pássaros, as aves sobre a terra. Os animais marinhos. Nós temos os monstros do mar, as baleias. São criaturas magníficas, como também o Leviatã, que encontramos no Salmo 104, 103, versículo 26. Aí circulam os navios, mar, e no mar circula também Leviatã, que formaste para com ele brincares. Então, o Leviatã foi criado para que Deus pudesse brincar com ele. O Leviatã era um lendário monstro marinho personificado da fúria dos oceanos,
E Deus usava esse Leviatã para divertir com ele nas águas. No sexto dia encontramos os animais domésticos, animais viventes, répteis e animais selvagens, animais de sangue frios, animais de sangue quentes. São seres viventes que habitam a terra. Nos versículos anteriores, vimos os seres viventes que habitam o mar. Os répteis são seres que rastejam. No sexto dia, temos dois grandes eventos: a criação dos seres viventes da terra e a criação do ser humano, que veremos no nosso outro encontro, no outro bloco de reflexão. No versículo 22, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares, a terra. Deus abençoa, capacitando os seres vivos para se autopropagar. Há uma lei natural que foi dada a eles para que eles propaguem a sua espécie. Vamos vendo o esquema do narrador, que é o narrador sacerdotal, ao descrever o nascimento. Assim ele coloca fórmulas fixas que dão ritmos ao relato da criação. Então, é cheio de repetição. Por exemplo, a repetição Deus disse aparece 10 vezes no primeiro capítulo do Gênesis. Assim se fez aparece 7 vezes como indicação do trabalho realizado. A imposição do nome e chamou Deus aparece 4 vezes. A fórmula abençoou Deus aparece 3 vezes. A fórmula e viu Deus que era bom aparece 7 vezes. Tudo isso no primeiro capítulo. Houve uma tarde e uma manhã, vem utilizadas 6 vezes. As coisas criadas o foram segundo a sua espécie, aparece 7 vezes. Devemos ter em mente que a palavra hebraica dia não se refere a uma determinada indicação temporária. Não é isso, não. Não se refere a um dia de 24 horas. A expressão quer unir a obra de Deus com o tempo do homem. As coisas criadas vêm à existência devido à palavra de Deus. Disse Deus, e sublinha o domínio divino e a sua onipotência universal e criativa. As criaturas surgem de acordo com uma ordem crescente. Então, nós vamos ver que as criaturas vão surgindo de uma ordem crescente, de dignidade, do mais baixo até o mais alto. Assim, também a separação da terra e da água que encontramos nos versículos do Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 10, no terceiro dia. Assim prepara o mar para os seres viventes que vivem no mar e para os seres viventes que vivem no ar, que voam na abóbada celeste, e na terra para os animais que vivem nela. Gênesis capítulo 1, do versículo 20 a 25, como estamos vendo. O nome de Deus, Elohim, que vem usado no capítulo 1, este nome repete 2.570 vezes no Antigo Testamento. O termo é plural e designa no Gênesis a divindade suprema dos hebreus. Embora Elohim, Deus, Elohim, Deus dos deuses, que tem um sentido também plural, né? Mas, embora se chame ele, nesse sentido plural, Elohim, o verbo joga numa pessoa singular. E Deus não falou os deuses criaram, mas falou criou Deus. O verbo está no singular, esse Elohim é um único Deus. Se pode não muito afirmar, né, que Elohim se trata um nome de um Deus majestático, um nome majestático, não.
é melhor vermos a realidade da divindade que cria todas as coisas. A perspectiva hebraica, nós temos várias perspectivas. É que Deus criou o mundo através dos anjos criadores. Então, por isso, Elohim pode se atribuir a eles, mas não na nossa perspectiva. É Deus mesmo, o Criador de tudo, que tudo coloca ordem, que é capaz de usar tudo que existe naquela obra da criação para colocar ordem. E sempre observando esse detalhe. As criaturas surgem de acordo com uma ordem crescente de dignidade, do mais baixo ao mais alto. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.